Olá, boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de trabalho que me foi oferecida pelo presidente e pelo doutrinário. Então, o tema de hoje é sobre a família e os desafios frente à pandemia e essa toda a situação nova que nós estamos vivendo. Eu pensei em forma de estruturar o trabalho que nós possamos começar a conversar esta noite falando sobre o conceito de família. O que seria família, né? Então eu vou projetar uma tela para que a gente possa começar a pensar o que é a família. E nessa tela tem uma imagem muito querida para nós todos, frequentadores da Gabriel Delany, né? Que é a foto da nossa casa de alguns anos atrás, mas ela é que fala muito ao nosso coração. Esse conceito, ele está nesse livro aqui, SOS Família, tá? Ele é uma psicografia do Divaldo e ele foi escrito pela Joana e por alguns outros espíritos. Então ela coloca assim, ó, que família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Então, é um grupo de espíritos que se veem ali juntos, né, por uma necessidade de reencarnação, um compromisso inadiável. Nós estamos juntos, então, o que dá para tirar daí que não é por acaso, né? É algo que nós não podemos mais adiar. A gente tem que, agora, convivermos juntos, aprender a conviver. E nós íamos de um modelo de família em que a gente tinha toda uma imagem, né, na nossa cabeça, que nós somos criados numa família, e aqui ela não coloca como aquela imagem que nós nos criamos, como a família de margarina, como a gente fala de comercial de margarina, né? Ela fala um grupo de espíritos, porque o chefe de família antes era um homem, muitas vezes que exercia um poder dentro do lar incontestável, né? Kardec já coloca isso lá no Evangelho, né? Ele fala, dentro de uma casa eu sou respeitado, mas ninguém fala, eu sou odiado, né? E agora nós vemos grupos de famílias, que muitas vezes as mulheres chefiam grupos de família, muitas vezes são avós que gerem uma família. Então, ou pais que cuidam sozinhos, isso é mais raro, de filhos. Então, a forma como a família está se organizando, ela vem mudando, ela é muito dinâmica, porque nós estamos construindo novas relações, mas ela não deixa de, esse conceito não deixa de responder ainda isso. É o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável. Então, nós continuamos ligados uns aos outros por laços que nos prendem uns aos outros e que a gente, muitas vezes, são laços de amor que nos vitalizam, mas também tem aqueles laços que fazem com que a gente cresça, porque desenvolvem qualidades na gente que nós não tínhamos. Então, isso, para quem tem filho, sabe que a paciência é algo que a gente tem que desenvolver, né? Paciência é algo que a gente vai adquirindo conforme a gente vai trabalhando com as crianças e vai entendendo as necessidades de cada uma. Então, esse grupo de família que hoje a doutrina espírita coloca para nós, e aí ela traz esse plus, que é já traz a reencarnação, né? Então, ela já coloca que, graças à lei de reencarnação, que é uma lei de progresso, que é uma lei de amor, ela nos coloca todos na mesma família, com divergências, com convergências, né? Mas todos juntos ali, passando por aquelas experiências.
E hoje nós estamos passando pela transição planetária. Nós estamos passando, então, por uma mudança de paradigma, uma mudança de modelo, que nós vínhamos antes de sociedade, e agora nós vamos criar um novo modelo de sociedade. Então, esse modelo velho de sociedade, ele está em crise. A gente consegue perceber olhando a nossa volta, né? Esse modelo, ele já não responde mais a todas as nossas indagações, a todas as nossas questionamentos, a todas as nossas inquietações. Mas, ao mesmo tempo, nós, como sociedade humana, não conseguimos criar um novo modelo que consiga se impor. Então, nós estamos numa crise. O original da palavra crise vem do grego, e esse prefixo cri quer dizer separação. Então, assim, tu fala em critérios, tá? Então, é a separação. Ele veio da mineração, que é um aparelho, era um instrumento que eles usavam para separar os metais preciosos da areia, da pedra, né? O cri. Então, essa separação. Então, a crise é um momento de separação, de mostrar o que já não serve mais e o que vem adiante, que muitas vezes está ali, mas a gente não consegue ver, porque nós não temos olhos de ver ainda, tá? Agora nós vamos ver a próxima tela. Os laços, é uma pergunta do Livro dos Espíritos, falando assim: os laços sociais são necessários ao progresso e os da família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Então, muitas vezes, na atual circunstância do mundo, nós somos levados a acreditar que a família está falida, né? Que a família tá numa crise interminável e que talvez ela tenha que acabar. Mas a doutrina espírita sempre nos coloca e deixa muito claro isso, que a família, ela é aquela junção de amor, de aprendizado, e que ela é importante como um exercício para o nosso posicionamento na sociedade. Então, se nós conseguirmos se nós conseguirmos nos melhorar, se nós conseguirmos conviver em família uns com os outros, nós iremos conseguir conviver em sociedade de forma mais saudável. A grande questão hoje da sociedade é que dentro da família nós não conseguimos ainda, algumas famílias, outras conseguem, talvez a grande maioria não esteja conseguindo, é fazer com que aquele indivíduo que sai daquela família seja um indivíduo preparado, né, para conviver em sociedade. Muitas vezes a gente antes via famílias muito numerosas, né? E aí agora a gente vê famílias muito pequenas, geralmente de um filho. E a gente está vendo no mundo todo, famílias cada vez menores. Não é uma tendência só do Brasil. Existem países em que as famílias estão tendo assim, ó, a gente chama de taxa de fecundidade, que no ideal seria 2, né? Que é a reposição do pai e da mãe, ou do homem, ou da mulher, ou do casal, né? E tendo um filho, né? E aí muitos pela média dos países estão tendo, a Coreia, o Japão, por exemplo, tem média de 1,2, não faz nem a taxa de reposição. Então, é uma tendência que cada vez diminua mais a população. E aí a gente começa a se questionar se na família
eu sou um indivíduo sozinho, eu sou um filho único, e que ali eu tenho todas as minhas necessidades atendidas, eu não tenho que dividir com ninguém nada. Onde eu aprendo a dividir? A família me possibilita esse aprendizado, né? Então, como coloca nessa pergunta na 774 do Livro dos Espíritos, os laços sociais são necessários para a família ensina a que eu possa me inserir melhor na sociedade. A minha família vai me ensinar isso. Se eu não conseguir aprender a dividir, a cooperar, a participar em família, eu não consigo na sociedade. Eu fico truncado, fica essa parte assim faltando. Então eu fico com um comportamento egoísta dentro da sociedade. E eu não consigo fazer, muitas vezes, me inserir de forma correta. A gente vai usar alguns trechos do último livro do Divaldo, que é o Vidas Vazias, né? Então, ela faz um diagnóstico, a Joana de Ângeles, que é a autora, faz um diagnóstico muito interessante da época que nós estamos vivendo. Então, uma das páginas que eu selecionei foi assim: vive-se a época do ter e do poder, do exibir-se, do desfrutar. A aparência substitui a realidade. O importante não é o ser interior, porém o ego exaltado, que provoca inveja e competição no palco da ilusão. Então, a gente, quando não coopera em família, quando a gente não aprende a dividir em família, quando nós não aprendemos a ser mais humanos em família, a gente vai para a sociedade, né, e começa a divulgar valores em que é muito mais importante o ter, o poder, o exibir-se, em vez do ser, do qualificar-se, do humanizar-se, né? Então, eu tendo a aparência, tá, do poder, a aparência da conquista dos bens materiais é mais importante do que exatamente a minha realidade, em qual a realidade eu vivo. E aí eu fico nessa coisa de responder ao ego, porque o ego é uma criança que nós temos. O ego precisa a todo instante ser mimado. Ele precisa a todo instante dizer assim: ah, como tu fez bem, ah, não, o teu trabalho é maravilhoso. O ego precisa disso. Para ser, então eu coloco nas minhas redes sociais fotos que muitas vezes não são a verdade, e com isso, para ser constantemente comentada, para ser constantemente visto, que muitas vezes não corresponde à realidade. Então eu fico numa aparência, numa vida vazia, né? E eu vivo essa grande ilusão. Tem uma autora chamada Paula Sibilia, que tem um livro chamado O Show do Eu. Eu vivo no eterno show, como se eu estivesse num palco, me exibindo eternamente, mas eu não consigo, dali, criar nenhuma possibilidade de progresso, porque eu fico girando em torno daquela vida vazia. Não consigo fazer um crescimento dali. E como eu saio disso? Né? Essa é a questão. Então, a família está inserida dentro dessa sociedade de ilusões. A família está inserida nessa sociedade em que ter é mais importante do que ser. E muitas vezes essa realidade, mesmo que eu não queira, ela entra na minha casa muito forte. E eu não consigo, algumas vezes, como pais, a gente não consegue se marcar tão forte. Então, nós vamos, ao longo do nosso trabalho essa noite, a gente vai ver como a gente pode marcar forte a nossa posição, dizendo para os nossos filhos quais valores a gente quer passar para eles, né? Mostrar toda essa sociedade em crise,
né? Que está se vivendo esse modelo de ilusão, vivendo, como a Joana coloca, nesse palco de ilusões, né? Para que a gente possa, dali, construir uma nova realidade. Um outro trecho desse mesmo livro coloca assim: as exigências da moderna tecnologia impuseram o comportamento da velocidade, a fim de serem apreciadas todas as contribuições da comunicação virtual. Então a gente fica numa busca alucinada por coisa. Ai, tu viu o que aconteceu? Tu viu o que tu tá no Face? Ai, tu viu o que tá no Instagram? Ai, tu viu o que tá numa corrida louca por notícias, por fatos, por conhecimento, mas conhecimento do que? O que é isso? São frases educativas? São pensamentos que vão te levar à melhora? Não, são simplesmente coisas corriqueiras. Ah, fulana saiu com roupa assim na rua, a modelo tal casou. É um eterno exibicionismo do ego e que a gente fica alimentando isso dentro de nós, olhando aquilo. E a gente fica nessa velocidade que vai contra a nossa natureza humana, porque nós não conseguimos captar todo esse conhecimento, porque ele serve para mim agora, por exemplo, mas daqui a uma semana já é tudo velho, ou amanhã mesmo. Então, é uma coisa que eu tenho que estar sempre correndo atrás de informações que não me alimentam. É como se eu estiver com sede e for beber água do mar. Eu continuo com sede, né? Então, aí ela vai complementar, impedindo-se, de certo modo, o aprofundamento das questões normais da existência. Eu não penso em mim, eu não penso, mas por que será que Deus está fazendo isso? Eu sequer penso em Deus. Será que existe Deus? Por que eu estou viva? Qual a razão da vida? Eu não consigo pensar nessas coisas porque eu estou correndo tanto atrás de informações inúteis, né, que não consigo parar para pensar e para refletir, porque a reflexão, ela exige parada. A reflexão, ela exige que tu pare, que tu pense, que tu raciocine, que tu sinta. E isso eu não consigo com a velocidade que a sociedade moderna me impõe. Então, impuseram-se novos padrões de conduta e, de alguma forma, a robotização do ser humano tem se feito automaticamente. O ser humano virou um robô, ele virou escravo das próprias máquinas que ele criou. A velocidade que as máquinas impuseram a nós, a gente não está conseguindo acompanhar. Isso tem nos deixado muito doentes, isso tem nos deixado muito frágeis como seres humanos. A gente não está conseguindo responder essa velocidade porque a água do mar, ela não te alimenta. Porque são coisas que não te alimentam. Tu não consegue pensar nas questões da existência, tu não consegue sentir, tu não consegue exercitar o amor de forma correta, porque tu fica correndo atrás, eternamente atrás de coisas que não te alimentam, que não te satisfazem, que não te trazem. Elas te satisfazem por um momento, mas elas não te fazem, não te planificam. E isso é muito, muito triste, né? Nós estamos vendo as sociedades doentes em função de querer ser alguma coisa que não é. Nós não podemos acompanhar a velocidade das máquinas, não somos máquinas. Para continuar essa citação da página 40, então, com essa automação, os sentimentos de amor, de solidariedade, de ternura e de caridade, assim como outros têm ficado à margem, a prejuízo do desenvolvimento emocional. Então, nós vemos pessoas com desenvolvimento intelectual muito grande, mas com fraco desenvolvimento emocional. Elas já vieram
de lado o lar, que já não conseguiram colocar certos valores para ela, aí ela chega nessa sociedade em que apresenta isso, toda essa crise, e ele não consegue impor sentimentos de amor, de solidariedade, de ternura, porque são esses sentimentos que nos planificam. Quando nós agimos com solidariedade, a gente se planifica. Quando nós agimos com caridade, a gente percebe como é bom ser bom, né? E a gente, hoje, no mundo, nós não estamos conseguindo mais isso. A gente fica pensando que cada um por si. Nós estamos foi recém-lançado um livro nos Estados Unidos de uma jornalista que ela conseguiu perceber em várias sociedades do mundo o quanto as pessoas estavam se odiando, o quanto um odiava o outro por ser de um partido, o outro por outro partido, ou um por time de futebol. As razões eram várias, a religião, as razões eram várias, mas existia uma cultura do ódio, onde antes se conseguia se conviver, e agora existe essa cultura do ódio. Então, existem espíritos que querem com que nós nos odiemos uns aos outros como sociedade, em que a gente não pratique valores de solidariedade, que nós não praticamos valores de fraternidade, valores de caridade uns com os outros. Então, essa sociedade que se apresenta desse jeito, né, ela não consegue gerar esse desenvolvimento emocional. E aí tu fica sempre uma eterna criança, em busca daquele o ego sempre infantil, e não consegue te desenvolver. Um grande sociólogo que desencarnou agora no início do ano passado, Zygmunt Bauman, chama essa época de modernidade líquida. Por que ele é líquida? Porque os nossos um valor líquido, tu não consegue segurar com a mão. Ele sai, tu não tem como segurar. Então, nós temos todos os valores líquidos na nossa sociedade, tá? E hoje ele te serve, amanhã ele já não te serve, e tu continua nessa busca insana de coisas com que tu se segure, mas só que tu não consegue se segurar nos valores do palco da ilusão, como a Joana colocou lá. Tu vai ter que buscar mudar o teu eixo para que tu possa buscar sentimentos de amor, de solidariedade, esses sentimentos sim. Mas a gente não consegue, como sociedade ainda, mesmo que exista focos muito fortes aí desse amor, de vivência desse amor, a gente olha na TV e pensa que isso não existe, porque o que vai na mídia, o que aparece para nós é uma sociedade egoísta, o que aparece nos filmes, o que aparece no noticiário. Constantemente nós somos bombardeados por uma ideia de uma sociedade que só assim, com esses valores de egoísmo, os valores de materialismo, só assim a gente vai conseguir vencer. Só assim nós vamos, como sociedade, vencer. Só que não é, esses valores nos deixam cada vez mais doentes. Tem um filme que está na Netflix que chama Tigre Branco. É um filme, eu vou ter que dar o spoiler aqui do filme, né? Então, se passa na Índia, e aí o filme fala exatamente sobre isso, que ele é um menino que ele tem uma inteligência muito forte, ele tem uma inteligência, né, assim, acima dos colegas dele, só que como ele é muito pobre, ele teve que trabalhar muito cedo, e aí ele ficou trabalhando, e aí depois ele foi servir ao filho do patrão, e aí ele consegue perceber que
ele se achava parte da família. Aí depois ele vai percebendo que ele não é parte da família daquela do patrão, que ele é um serviçal. Então é aquela desilusão dele, né? Ele transforma num ódio mortal e ele acaba cometendo um crime muito grande. Mas ele rouba dinheiro, então, após ter cometido esse crime, e com esse dinheiro ele ergue uma empresa e ele fica muito feliz. Então, eu cometi o crime para poder ter riqueza. Então, é um valor, né? Eu posso ter cometido crime, não, mas o importante é que agora eu tenho uma empresa, eu sou um homem de sucesso. Ele não passou em nenhum momento de reflexão em pensar assim, não, eu cometi um crime, eu fiz um ato errado, eu tenho que voltar atrás, eu tenho que consertar. Não, ele pensa em todo instante, no final do filme, a conclusão é, eu consegui, eu venci esse sistema, apesar da minha condição de ter nascido muito pobre. Então, os valores que trazem aquele filme para nós é bem esses valores da materialidade. Em nenhum momento ele se planifica, né? Ele fica só vivendo à margem, né? Como ela coloca aqui, porque esses sentimentos não vão aflorar nele ainda. Uma outra citação do livro dela. Vive-se na Terra um período de agressividade, de despautério, de morbidez que não tem como ser silenciado. De tal maneira se repetem os fatos censuráveis que, de alguma forma, alguns deles quase adquirem cidadania social, gerando aceitação com certa naturalidade. Aí ela vai explicar o que é isso. Então, na linguagem, as palavras chulas tornam-se comuns e expressam vulgaridade, que se permitem que as pessoas que se deveriam respeitar, não se deixam respeitar. Então, a gente vive na Terra esse momento em que matar vale a pena se tu conseguir dinheiro. Ser agressivo com o outro vale a pena se tu te der bem. Ser mais malandro vale a pena, né? Se tu, no final, tu conseguir. O que vale não é os meios, são os fins. Então, e todas as palavras que essas atitudes e as palavras que são usadas são repetidas como mantras e muitas palavras de baixo calão. A gente agora virou moderno dizer palavrão. Antes, se tu dissesse palavrão dentro de uma reunião, as pessoas diziam, o que é isso? Não pode dizer. Agora não, é bonito, é moderno dizer isso. E quanto mais expressão tu tiver, quanto mais seguidores tu tiver, ou quanto mais exposição pública tu tiver e disser essas palavras, né, fica mais normal. Então, é essa coisa que esse autor falou do Bauman, as coisas estão... é líquido, são valores líquidos e que estão escorrendo, só que o problema desses tipos de valor é que cada vez tu tem que ser pior, para chocar mais. Então, tu vai te repetindo, e cada vez tu vai te tornando pior. Porque o bem, para ser bem, ele tem que ser cada vez melhor, e o mal cada vez pior. Então, por isso que a gente tem essa aparência de que as coisas estão degenerando, mas a gente consegue perceber que são alguns com certa notoriedade e que levam, como eles têm notoriedade, eles levam essa ilusão de que as coisas estão ruins, e a gente acaba comprando isso, achando que a nossa sociedade está numa crise interminável, ou uma coisa que não vai ter fim, ou uma coisa impossível de se sair.
E aí, então, ela continua aqui. O mesmo tem sucedido nos relacionamentos, nos negócios, na interpretação das leis, chegando-se ao caos no que diz respeito à correção social. De igual modo, condutas degradantes se fizeram tão comuns que parecem não merecer a menor censura. A família se encontra quase totalmente desestruturada, impossibilitada de conduzir com equilíbrio seus membros, assim como educar os filhos. Não seja, pois, de estranhar-se que a própria sociedade cambaleie por falta de alicerce e de segurança moral e espiritual. Em toda parte se verificam situações equivocadas, quanto vergonhosas, que ensejam desânimo e tristeza. Proceder-se bem é quase uma atitude repreensível. É bem isso que a gente colocou. Então, assim, quando a gente vai agir no bem, as pessoas, tá estranho isso, tu estás agindo no bem. E a gente consegue ficar, nos causa muita tristeza isso, essa situação toda. Aí a gente vai voltar no Livro dos Espíritos, já que ela nos apresentou, ela fez o diagnóstico de toda a sociedade para nós, né? Fez esse diagnóstico, a gente falou sobre a atual circunstância, como está a sociedade atualmente. Como agora, a gente vai ver assim, como a gente pode sair disso. Como nós podemos nos erguer. Então, é a pergunta 775 do Livro dos Espíritos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Então, uma recrudescência do egoísmo. O que é recrudescência? Fortalecimento do egoísmo. Então, fica claro para nós que se nós, em famílias, relaxarmos os laços de amor, se nós, em família, não convivermos mais, se nós, em família, não aprendermos a nos tolerar, se nós, em família, tá? E a pandemia agora deixou claro isso, que nós somos, cada vez mais temos que nos voltar para dentro. Se nós não aprendermos, tá? Aí vai haver um fortalecimento do egoísmo, porque é na família que nós aprendemos a não ser egoístas, é na família que nós aprendemos a nos tornarmos melhores, é convivendo uns com os outros. A família seria mais ou menos como quando eu compro um celular, ele não tem nenhum aplicativo instalado, então eu tenho que instalar os aplicativos. E quem é o responsável por isso é aquele que gere a família. Ele recebe a criança, né, aqueles que gerem a família. Ele recebe a criança e essa criança precisa receber os aplicativos, que nem uma árvore. A gente coloca uma estaca, quando ela está muito fraca, vem o vento, uma muda de flor. A gente coloca uma estaca nela para que ela possa se segurar. Então, se a família não for aquela estaca para a criança, não for aquele eixo que dá segurança, essa criança não vai conseguir ir para frente. Ela não vai aprender essas coisas. Então, é nossa responsabilidade como pais, né, passar isso para a criança. Muitas vezes nós estamos cansados, né? Essa pandemia mostrou muito para nós, assim, tem cobrado muito de nós muitas coisas, mas quando nós já encarnamos, nós sabíamos que ia passar por isso. É uma situação toda que se apresenta no mundo, desse tamanho, dessa magnitude, ela não foi planejada em 1, 2 anos pela espiritualidade. Ela tem todo um planejamento por trás, que quer nos mostrar alguma coisa. O uso de máscara é uma coisa interessante, porque a gente usa máscara muitas vezes para nos proteger, mas para proteger o outro. Então, olha que interessante, eu já estou pensando no outro também, né? Então, eu consigo perceber, não, se eu estou doente, eu tenho que me resguardar para não infectar os outros. Então, eu já estou pensando em nós como sociedade. A sociedade consegue pensar no mais fraco, no mais frágil,
né? O ano passado, não, os idosos são grupos de risco, então não, nós vamos fazer tudo para os idosos ficarem em casa, que são grupo de risco. Então, as pessoas com comorbidade são grupo de risco, então vamos cuidar das pessoas com grupo de risco. Aí a gente vai cuidando uns dos outros. Então, nós estamos aprendendo a força a nos tornar menos egoísta. Que aí é a pergunta 785. Qual é o maior obstáculo ao progresso? Por que a gente não progride? Por que nós, como humanidade, muitas vezes, a gente tem a impressão que está parado, né? Então, o maior obstáculo é o orgulho e o egoísmo, né? Se hoje a gente deixar de ser orgulhoso e conseguir perdoar, conseguir ter caridade, e a gente conseguir pensar com menos egoísmo, pensar menos no nosso ego, pensar mais nos outros, a gente vai, aos poucos, fazer com que o mundo progrida. E aí tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que agora não vou me lembrar o número, que Kardec pergunta, mas a gente tem a impressão que o mundo não está progredindo. Aí os Espíritos respondem, sim, ele está progredindo, né? Apesar da impressão, né, existe o progresso moral, existe esse progresso, porque se essa pandemia tivesse acontecido há alguns anos atrás, talvez nós não tivéssemos feito essa parada no mundo. Talvez a gente continuasse, morreu quem morreu, pronto, tinha que morrer, né? E não, nós, como sociedade humana, paramos para respeitar aquelas pessoas com mais fragilidade. Isso é muito importante de reflexão. Nesse livro aqui, Os Mensageiros, do André Luiz, no capítulo 36, tem muito bonito aqui um culto do Evangelho no lar, em que um dos filhos pega e diz para a mãe assim, mas eu quero ganhar dinheiro, mãe, eu quero alugar essa peça aqui, onde a gente faz as sessões da Sociedade Espírita, é nossa mesmo, vamos alugar e ganhar o dinheiro, que como sociedade a gente não está ganhando nada. Aí ela diz, não, meu filho, nós não vamos fazer isso. Aí ele diz, mas se eu insistir? Aí ela assim, então tu vai ser punido. Aí na continuação ela fala assim, não sou mãe para criar ilusões perigosas ao coração dos filhinhos que Deus me confiou. Se muito amo vocês, precisarei incliná-los ao caminho reto. Esse é o comportamento que nós, como mães, nós, como pais, devemos ter. A gente não pode satisfazer a criança em todas as necessidades infantis dela, né? Porque eu estou criando ilusões perigosas no coração das crianças. Então, eu devo, como mãe, saber dizer sim e saber dizer não. Saber o que é bom e saber o que é não. Saber o que não é bom. Eu tenho que ser o eixo que segura a flor frágil. Eu devo ser, então, para ele, naquele momento, um exemplo. Então, assim, o que a doutrina espírita vai nos trazendo de instrumental para sair dessa crise? Como ela pode nos ajudar? Esse é o primeiro passo. Saber que eu não sou mãe, eu não sou pai para criar ilusões no coração dos meus filhos. Eles têm que saber, né, que o mundo não é feito para agradá-lo. Ele é feito para que a gente possa aprender. Que nós todos viemos aqui para aprender. E uns vão ter que aprender umas coisas, outros vão ter que aprender outras. Os aprendizados são diferentes. Nós todos estamos vivendo uma pandemia, todos como humanidade, mas uns aprendem uma coisa, outros aprendem outras coisas. Tá? E com as crianças dentro de casa, agora a gente está vendo que
está reforçando cada personalidade de cada um. Então, a gente, como pais, tem que saber olhar para a criança e ali conseguir perceber o que cada criança necessita. É difícil? É muito difícil, mas eu tenho que ter olhos de ver. Então, a paciência entra, né? A educação. Então, a paciência não é uma virtude que muitos de nós temos, eu não tenho, e a gente tem que nos abrir ao coração vontade de adquirir. Então, eu vou abrir meu coração porque eu quero adquirir a paciência. Então, aí Deus me deu 4 filhos. Então, tu vai adquirir a paciência nessa encarnação. Tu vai conseguir iniciar o processo. Porque o que para mim é paciência, para Jesus não é muito diferente, né? Então, eu vou iniciar o processo de criação daquela virtude no meu coração. Eu tenho que ter olhos de olhar os meus filhos. Por mais difícil que seja no dia a dia, por mais difícil que muitas vezes eu esteja sobrecarregada, eu tenho que ter olhos de ver a situação de cada um, de entender. Mas o bom é que a doutrina espírita nos dá muitos instrumentos. A gente sempre esquece de agora, então, como esse caso da mãe, né, foi durante um evangelho no lar, o primeiro instrumento é o evangelho no lar. O evangelho no lar é fundamental para que a gente possa equilíbrio. E não é só um dia. Eu posso ouvir uma palestra quando eu vou fazer as minhas tarefas domésticas. Eu posso, mas aí tu não quer que ninguém ouça, tu ouve no fone. Então tu vai ouvindo e aquilo vai reverberando as tuas reflexões, vai criando um ambiente positivo, né? Eu posso todo dia fazer com que nós façamos uma oração antes da alimentação, tanto do café, do almoço, do café da tarde, da janta. Então, isso vai criando um ambiente de prece dentro do meu lar. Às vezes, um está nervoso, um está irritado, faz uma prece, vai lá, se acalma, quer tomar um copo com água? Aí eu vou partir para o segundo item, que é a água fluidificada. A gente não sabe as benesses da água fluidificada. Então, se está todo mundo muito nervoso, o café que eu vou passar, eu já faço uma prece, eu tento entrar em harmonia, enquanto aquela água está ali, eu estou passando café, eu estou arrumando a mesa, eu estou ali pensando, vibrando amor. Eu estou arrumando a cama dos meus filhos, estou pensando em harmonia, estou pensando, pedindo a Deus, pedindo a Maria, para que ela, como a mãe de Jesus, me auxilie como mãe, né? Quando eu estou dobrando a roupa que eu acabei de recolher da cerca, esses movimentos que a gente não dá nada por eles, a gente faz muitas vezes automático, eu posso inserir espiritualidade neles. E quando eu insiro espiritualidade neles, eu consigo ir fazendo assim, dando energias positivas para eles. Então, tu tá dobrando a roupa do teu filho e tá pensando, que bom, meu filho, que alegria te ter comigo. Eu sei que tu anda assim, tá difícil para nós todos, para mim também. Olha a energia que ele tá recebendo. Então, isso a gente ainda não consegue dimensionar, tá? Então, a gente já falei de 3. Falei do evangelho do lar, da água fluidificada. E isso é quase um passe que eu estou dando no meu filho, né? Essa energização dos ambientes da minha casa. Então, tudo isso junto, tá? Mas
mas a evangelização que o grupo de evangelizadores está mandando, eu sentar com as crianças, eu posso fazer evangelização na hora do meu evangelho no lar. Sento, faço, converso. Às vezes tem atividade, às vezes tem um vídeo, tem uma música. Tudo isso, esse tempo de falar, tempo de escutar, tá? Então, esse tempo é necessário. Esse tempo a gente precisa, como família, de falar do Evangelho. E aí vem o próximo passo, porque se eu falo, eu também tenho que atuar, né, através do Evangelho, porque o meu filho percebe. Ele, então, a gente acha que nós educamos os nossos filhos, mas os nossos filhos também nos educam. Então, se ele perceber que eu falo uma coisa, mas faço outra, ele não vai me ouvir. Agora, se ele perceber que eu estou me esforçando para fazer o que eu falo, ele vai entender, né? Então, eu preciso me esforçar na vivência do Evangelho, né? Eu preciso me esforçar na vivência desses valores que me planificam. Eu preciso mostrar para ele que, apesar de chegar a todo instante notícias via celular, via computador, via televisão, coisas que me tiram o meu equilíbrio, eu busco equilíbrio no Evangelho. Eu busco equilíbrio na minha vivência cristã. Eu busco esse equilíbrio para passar para eles. Então, ele vendo isso, ele consegue levar esse valor de buscar nos momentos em que ele está desequilibrado, eu consigo mostrar para ele que ele tem um guia. Ele não é uma folha solta no vento. Ele tem onde se segurar. E os valores dele não são líquidos. Eu consigo mostrar para ele que o Evangelho é um valor seguro, que o Evangelho é algo que pode te segurar. Se eu buscar no Evangelho os valores para me segurar. Então, esse caminho eu tenho que fazer como responsável por alguma criança ou responsável por uma família. Mesmo que muitas vezes eu não encontre eco no coração daquelas pessoas que estão comigo, mas eu continuo a fazer. Tem um vídeo no YouTube muito bonito do Divaldo respondendo num congresso uma pergunta sobre se eu amo, mas a pessoa que está comigo não ama, o que eu faço, né? O vídeo é Emmanuel e Lívia Lentulha, né? E é do Divaldo, vocês podem procurar. Aí ele diz assim, o que falta muitas vezes para nós é amor, tá? Porque se a gente conhece a história do Emmanuel, a história da Lívia, que está no livro há 2000 anos, a gente percebe que... Eu vou contar a história que muitos talvez não conheçam, alguém não conheça, mas eu sei que muitos conhecem. Que o Emmanuel era casado com a Lívia e ele, por um ardil, né, de terceiros, acabou afastando ela, né, e acabou renegando ela durante 25 anos. Eles se mantiveram casados, mas ele não falava com ela, né, culpava ela por injustamente, totalmente, né, por uma infidelidade que não aconteceu. E ela, 25 anos, se manteve íntegra. Ela se manteve ali de uma moralidade inacreditável. Ela não deixava que ninguém falasse mal dele, né? Ela continuava ali. Ele afastou, inclusive, a filha dela. Ela só tinha uma amiga, né? Que era a escrava Ana. E as duas ali sempre juntas, né? E ela encontrava sempre no Cristo esse esteio. E aí ela amou ele de todas as maneiras.
E ela soube esperar um momento em que ele fosse entender que ela nunca tinha feito nada. E que ela não tinha cometido o erro que ele acusou ela durante 25 anos. E isso só se dá quando ele vai receber um prêmio de grande importância em Roma, e esse prêmio eles recebem no Coliseu, e como brinde para todos aqueles, como espetáculo para todos aqueles que ganharam esse prêmio, alguns cristãos vão ser martirizados por leões no circo, e um desses cristãos é a Lívia. E quando ele percebe que ela está ali e ele não pode fazer nada para salvá-la, a mulher que ele amava, ele percebe que ele errou. E ele se começa todo o caminho de volta dele para pedir o perdão dela. Então, o Divaldo conta a história e diz que ela muito amou. Então, sejamos nós que amemos, sejamos nós que nos doemos. Muitas vezes é difícil, muitas vezes a gente precisa nos vencer, mas que a gente possa continuar sempre firmes, que a gente está no caminho correto, tá? Então, aqui tem umas frases sobre o Evangelho, né? Que é a importância do Evangelho do Cristo. Então, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida, vivida, né? Isso está no livro Renúncia. E aí, no livro Vinha de Luz, o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilha a vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Né? Então, é o sol da imortalidade. É somente através do Evangelho que a gente vai conseguir nos planificar. É somente através do Evangelho que nós vamos conseguir dar as mãos para os nossos filhos e, como família, incutir neles valores morais. É só incutindo o Evangelho, só falar do Evangelho, vivenciar, meditar, sentir, que nós vamos conseguir sair dessa crise aprendendo, porque se nós estamos vivenciando este momento crítico da sociedade humana, porque nós aqui precisamos aprender certos valores. Eu vou passar esse aqui. Eu vou encerrar com essa foto que ganhou o prêmio de melhor foto culinária de 2020, que é uma família na China, na quarentena, fazendo a comida. Eles estão todos ali juntos, num ambiente muito simples, né? Mas tu consegue perceber a harmonia que existe, tu consegue perceber que cada um fazendo a sua tarefa, né? Tu consegue perceber a cooperação, tu consegue perceber o amor, né? Tanto que numa foto só ela te passa todos esses sentimentos maravilhosos. Então, para encerrar com essa foto, não vou cantar, porque eu não vou fazer isso com vocês. Eu vou ler uma música, que é uma música chamada Eu Sei. Ela foi escrita pela Carolina Telles, ela é de Uberlândia, em Minas Gerais, e a proposta é Jesus conversando conosco. Então, diz assim, Jesus diz para nós: eu observo o teu caminho, conheço os teus defeitos. Vejo a angústia te assombrar e a duvidar dos meus preceitos. Sim, eu sei. A escuridão abre caminho em todas as direções. Trevas nascem da maldade, invadindo corações. Nevoeiros incessantes atormentam teu viver. Pode ser que a tristeza te apavore e a embriague a razão. Que a incerteza do caminho te recolhe à solidão. Mas escuta com carinho o que venho te dizer. Disso eu sei, mas também sei da tua luz tão perto de se acender.
da tua missão, da boa intenção, do amparo que enviou sempre a te fortalecer. Segue a mim, estou aqui. Lembre que em meio a todos os problemas, eu sei de você. Então, muito obrigada a todos por essa oportunidade, né? Que a gente possa nos ver juntos logo, logo, para que a gente possa todos, nessa grande família que somos, possamos nos abraçar novamente e trocar esses laços maravilhosos de amizade e de amor. Um grande beijo, todos fiquem com Deus e obrigada pela oportunidade.